Uma crítica que eu vejo algumas pessoas fazerem, e aqui talvez eu falo mais de muitos amigos progressistas, e aqui eu vou dar uma provocada, vamos ver o que sai. É de uma tendência a ter entrevistados mais liberais, de direita, que podem ter uma proximidade maior, talvez, não sei especificamente com a tua visão, mas com um pouco com o que o Monark, que eu conheço dele já de Twitter, de ver as coisas e tal. E eu já argumentei, inclusive, numa conversa recente, que, por exemplo, vocês abriram um espaço para um vereador do PT há pouco, umas 3, 4 semanas atrás. E a conversa foi boa. A conversa não foi nada de, porra, esse Foi cara, muito não sei o boa, quê. inclusive. Foi bem tranquila. E aí eu fiquei curioso, tá? E fui dar uma olhada nesses convidados mais politizados. E de fato, se a gente for colocar numa balança, e aí a questão que eu vou chegar, existe um peso maior para conservador, liberal, na economia, direitista e tal. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor no sentido se eu acho que isso está errado ou está certo. Mas pensando na questão do Flow, se você achar também que o Flow é o podcast mais relevante do Brasil. E aí é uma pergunta que eu vou jogar para ver se você acha. Você acha que o Flow tem essa responsabilidade de tentar, como já é quase que uma arena pública de debate, de tentar A gente fala que é a Suíça. de tentar balancear esses convidados? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Magnani, criador da Lab, e deixo um aviso super rápido aqui para vocês antes da entrevista continuar. Essa conversa com o Igor foi realizada por nosso mini doc intitulado Por que o Flow, o podcast mais relevante do Brasil. Se você chegou como inscrito nesse vídeo, provavelmente você já assistiu. Se você chegou por outras razões, deixo o link na descrição, tá um vídeo bem bacana. E peço desculpas por tecnicamente essa entrevista não estar perfeita. Eu não havia pensado em publicá-la na íntegra dessa forma, então o meu áudio e minha gravação estão com problemas, mas eu garanto para vocês que vai ser uma coisa que eu vou melhorar para os próximos conteúdos. E essa entrevista vai ser dividida a la Flow em 3 ou 4 vídeos com temas diferentes, que eu vou publicar todos os dias um vídeo por dia. Então se inscreve no canal para não perder nenhum, tem coisas sobre o futuro do Flow que acredito que você possa se interessar e tem algumas análises bem bacanas, até de política, de outras questões que eu e o Igor acabamos conversando e que não coube no mini doczinho. Também vamos ter bastante conteúdo novo, estamos trabalhando para aumentar a frequência do canal e vem bastante coisa nova por aí, acho que vem um mini doc que vocês vão gostar bastante essa semana. Então se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário e tchau! Cara, honestamente, pra você, a gente tenta pra caralho. Eu pessoalmente já convidei um monte de gente que é progressista, um monte de vezes, sabe? Tento chegar, eu tento falar com eles. O Serginho agora que tá com essa missão, mas a gente tenta chegar. Eu acho que a gente ainda não tá relevante o suficiente. Porque o que acontece? Eles acham que eles não têm que ir. Porque se eles forem, eles estão indo para um lugar de direita, sabe? Quando na verdade, cara, eu não diria que eu sou apolítico, mas eu sou antipolíticos, não sou antipolítica, sabe? Então assim, eu falei pro Kim na cara dele que eu ia, se ele me desse a camisa dele, na primeira vez que eu vi o Kim, foi quando ele foi o nosso primeiro deputado lá. Ele sentou lá e eu falei: "Cara, você vai me dar essa camisa da MBL, eu vou limpar o chão". Cara, tu acha que eu vou sair por aí com a camisa da MBL, tá de saca? Não vou. Depois falei isso de novo com a Cris, que ela foi com um cara lá do MBL também. Ele me deu uma camisa, cara, tá vendo essa camisa aqui? Então, essa aqui eu nunca vou usar, porque eu tô fora dessa porra. Então, a grande parada é que a gente tenta falar com os caras da esquerda, mas é que eles não se interessam, eles não vêm. Essa é a verdade. Com algumas exceções, com os caras que são mais, que eles entendem que é um espaço para falar com gente que eles normalmente não falam. Porque que adianta você ficar pregando pro cara que já é convertido, porra? Né? Tem que falar com os caras que não. Os caras, igual eu te falei, o que a gente quer fazer ali é chamar os caras e a gente troca ideia ali. Eu tenho os meus pontos que provavelmente discordam de várias coisas do pessoal de esquerda, por assim falar, porque quanto a pautas progressistas, eu sou a favor de um montão, tá ligado? Tem um monte dessas coisas que esses caras defendem que eu acho que que faz sentido do ponto de vista da liberdade e eu gosto, sabe? Tem um monte de coisa que eles fazem que, na minha opinião, não fazem sentido do ponto de vista da liberdade, que aí eu discordo. Mas, porra, e eles não entendem que eu não quero antagonizar ninguém. Nós não queremos antagonizar ninguém, a gente quer conversar com todo mundo. Teve alguns caras que entenderam isso, como, por exemplo, o Alê Santos, que a gente já conversou com ele 2 vezes, mas uma curiosidade é que o Alê foi o nosso 3º ou 4º convidado. E ele tinha aceitado na época,
aí ele desistiu por um tempo, porque ele achou que seria negativo ele estar ali por conta do... Porque ele não queria se envolver em treta, por assim dizer, porque ele estava lançando um livro e tal. Eu entendo, de verdade. Eu gosto muito mais quando o cara é honesto, fala assim, cara, não quero ir, eu prefiro não ir, ou qualquer coisa assim, do que ficar dando caosinho, sabe? De vez em quando a gente tem aqui uns caras que ficam dando caosinho, não, vamos marcar, e some e tal. O PC Siqueira foi um cara que eu convidei lá no começo, quando ele ainda tava no Twitter, ele tinha falado que ia, depois ele saiu do Twitter, eu acabei perdendo contato e tal. Então a gente tenta falar com esses caras, sim. A gente tenta falar, inclusive, com políticos. Eu já, pessoalmente, já mandei mensagem para Tabata Amaral, para Samia Bonfim, pessoalmente. Mas eu acho que pelo fato de eu não ter o verificadinho no Twitter, eles provavelmente, pode ser que eles não tenham nem visto. Então eu não estou acusando ninguém, ou essas duas pessoas especificamente não aceitarem, ou qualquer coisa do tipo. Pode ser que elas não tenham visto. Mas a gente já tentou falar com um monte de gente do espectro político completamente oposto ao que a gente... ao que acreditam a nós, né? Porque a gente não é direitista, sabe? Eu não gosto da direita. Eu gosto da direita tanto quanto eu gosto da esquerda, que é nada, sabe? Então, isso é um problema pra gente. É algo que a gente é acusado de vira e mexe, de não ter esses caras aí desse lado político, mas não é a nossa culpa. A gente tá tentando. Os caras que não quer. Então não dá pra eu tirar o cara da casa dele e enfiar ele no estúdio, é impossível. Então é isso, cara. Eu gostaria muito de ter. O papo com o cara do PT lá foi muito foda, justamente porque a gente discordava pra caralho. E isso é importante, sabe? Com o Skylab foi a mesma coisa. Teve uma galera que achou que a gente ia chamar ele lá pra fazer piada. Pra ficar falando sei lá, não sei, fazendo piada do cara, mas não foi isso que a gente tentou fazer. A gente queria trocar ideia com o Skylab e ver o que ele pensava de várias coisas. E acabamos ficando um tempão falando de política lá, ele falando que é petista e por aí vai e tal. Que eu não tô falando que quem é petista é burro ou quem é bolsominion é burro e tal, mas eu gosto de conversar especialmente com um cara que acredita mesmo no que ele pensa, sabe? E não no cara que vai com a onda ou o cara que... Porque esse cara não tem nada a negar, né? Ele vai ficar repetindo o que todo mundo fala. Eu quero ouvir coisas que podem fazer as outras, quem tá ouvindo, entender e mastigar e sei lá, tirar alguma coisa dali. Acho que o meu principal objetivo é parar com essa... Não é parar porque eu não tenho esse poder, mas diminuir essa polarização absurda que a gente tem, falando especificamente de política, que é, ou se um lado tá... Se eu concordo, por exemplo, se eu acho que o aborto, por exemplo, deveria ser algo que não podia ser criminalizado, eu necessariamente sou um esquerdista filha da puta, petista maluco. Não sou essa parada. Ou um cara que é a favor da legalização das armas é um bolsominion insano. Eu sou a favor das duas coisas, sabe? E aí, eu sou o quê? Fudeu, né? E aí, essa questão, assim, é muito louco, porque realmente chegar em pessoas, inclusive pessoas que eu já conhecia há muito tempo de esquerda, foi muito mais difícil, e é muito mais difícil que foi, por exemplo, chegar em você. Chegar em você, eu te mandei um direct no Twitter, você me respondeu. Eu só demoro a responder, né? Não, porque, cara, o meu DM aqui é uma loucura, cara. É uma loucura. Eu tava outro dia procurando aqui, teve um moleque que veio falar comigo que ele morava no Japão, e se eu quisesse umas paradas lá do Japão, ele me mandava e tal, a gente desenrolava e ele mandava. Cara, mas eu não consigo mais achar essa mensagem aqui, porque, aí tem de vez em quando os caras vêm me cobrar assim, pô, cara, tu não olha DM? Aí eu olhei o cara, aí vim rolando aqui as DM, porque eu uso o TweetDeck, porque não sei se tu sabe, mas o TweetDeck é um aplicativo que conecta no Twitter e ele me dá várias abas ao mesmo tempo. E aí, pra mim, fica que nem a Matrix, sabe? Rodando assim, direto. E aí, cara, eu fui procurar a DM do moleque e não tava nem nas top 50. Aí eu, caralho, cadê, cara? Aí, putz, é complicado. Então, eu demoro um pouco a responder, mas aí eu tento. Sim, pô, não, e cara, você topou da entrevista, eu nem te falei direito o que é o projeto, que pra onde que vai, você tá aqui, pô, já estamos quase 1 hora conversando. Então, tipo, eu acho que realmente isso falta, e eu tô falando como uma pessoa progressista, como um cara de centro-esquerda, assim. Eu sei o quão difícil é contactar os meus, digamos assim. E o quão chato eles podem ser, o quão complicado eles podem ser. Então, isso a minha galera ainda não entendeu um pouco como é que o jogo tá rolando. Pois é, e isso é uma parada importante, porque, veja, a gente tava falando de que, por exemplo, o CQC, o Super Pop tava levando o Bolsonaro pra tudo quanto é lugar e tal. Eu, particularmente,
acho que o que elegeu o Bolsonaro de verdade foi a internet. Cara, estar na internet e atingir pessoas que estão na internet, hoje em dia, para o jogo político, é muito importante. E, cara, modéstia à parte, a gente tá bem grande na internet. Seria bom esses caras virem aqui falar. Porque a gente não. Cara, uma das coisas que a gente mantém como mais importantes é que a gente não quer antagonizar o cara. Sabe? Com a Xbox Mil Grau, por exemplo, a gente bateu o que a gente achou que tinha que bater, entre aspas, mas assim, sem antagonizar ninguém. Ninguém chamou ninguém de nazista lá. Falou que eles tiveram atitudes nazistas e tiveram atitudes racistas e tal. A gente não tentou antagonizar demonizar o cara, sabe? Então a gente não pretende realvar um cara lá para esculachar ele. A gente não é o Pânico, sabe? A gente quer levar o cara lá para trocar ideia. E é uma pena que esses caras não vão lá. Realmente é uma das coisas que a gente mais sente falta, para ser sincero, sabe? De conversar com esses caras aí. Que eles precisam entender que eles têm que estar na internet. Eles precisam entender que pregar pro convertido não tem valor, já era, sabe? Não vai aumentar a base. Não vai acontecer nada. Não, total, cara. E aí, para finalizar, para eu te liberar aqui, cara, eu tenho pensado muito em termos de criação de conteúdo no futuro, e eu tô tentando, nesse roteirinho aqui, entender, aí eu comecei a olhar pro Joe Rogan para ver onde ele está hoje, para ver talvez para onde vocês estão mirando no futuro. E acho que as tendências mostram que a criação de conteúdo hoje, enfim, você pode ter marca, você pode ter loja, você pode vender produto, enfim, vocês têm o Apoia-se, não sei se é o Apoia-se, mas... Em breve a gente... Apoia-se, mas em breve a gente vai ter a nossa própria plataforma, um lugar para as pessoas apoiarem diretamente pra gente, que aí a gente vai perder muito menos, sabe, que fica uma porcentagem para eles e tal. E aí nessa plataforma a gente vai ter um fórum parecido com o Reddit, algo que a gente já está quase pronto, faltam, sei lá, um mês, uns 2 meses no máximo, e integrado, esses 3 pontos vão ser integrados, é tipo uma conta só que as pessoas criam para participar. E vai ter também a loja, que aí a loja a gente vai ter umas camisas, vai ter umas paradas legais lá, e vai ter a seda do Flow, para quem curte, e vai ter também... E aí isso vai ser integrado com a loja, com o fórum, com o sistema de apoio e o fórum, e um vai dar recompensa para o outro, vai ser um troço bem legal, mas vai ser nosso, uma plataforma que a gente está criando. Vai ser, inclusive, está quase pronto, tá ficando muito foda. Não, pô, brilhante. Acho que esse, então, é o próximo passo do Flow, e isso vocês acabam se viabilizando financeiramente de uma forma muito mais tranquila também, né? Sem a gente precisar, sem a gente nunca mais ter que moldar o nosso discurso para atender o que o, sei lá, A ou B tá achando. Quer dizer, o B vai te dar uma grana aqui, hein, mas só se tu não falar isso, a gente, cara. Não, eu quero viver minha vida, entendeu? É isso, cara. Hoje eu vivo para ficar. Eu fico vendo aqui, em questão de trabalho, o meu trabalho hoje é o meu cardápio aqui, sabe? Eu fico aqui olhando as paradas e tal. Questão de trabalho, hoje em dia, nesse momento, é só isso. E outra, eu tô olhando aqui que a minha câmera é bonitona, cara. Talvez eu volte a fazer os conteúdos, sim, mas só porque minha câmera é bonitona e eu gastar grana nela. Pô, quando eu abri, eu falei, caralho, bicho, tem até o foco, muda tudo ali. Moleque, olha só isso aqui, ó. Aí, olha, caralho. O autofoco dela é insano, cara. E a lente é muito foda.